pessoal, sejam muito bem-vindos ao EQCast, o podcast de Engenharia Química. Eu sou a Sofia e hoje eu tô aqui com a Heloísa e com o Igor. Como vocês já sabem, nós somos alunos da Escola de Engenharia de Lorena e a gente faz o curso de Engenharia Química. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma etapa muito importante da graduação em Engenharia Química, o ciclo específico. É nesse momento que o estudante começa a se aprofundar nas disciplinas que realmente caracterizam a área e percebe como os conceitos aprendidos no ciclo básico se aplicam aos processos industriais. Quando a gente olha a grade e vê nomes como fenômenos de transporte, termodinâmica, reatores, parece tudo muito misterioso. Mas o que essas matérias realmente nos ensinam? Quando a gente vê a grade pela primeira vez, alguns nomes eles podem parecer um pouco mais complexos, né? Mas cada disciplina tem um papel fundamental assim na nossa formação enquanto engenheiro. A química geral, orgânica, inorgânica, são uma parte do ciclo específico, né, que fornece a base para entender a composição de matéria, suas propriedades, transformação. A termodinâmica ali, ela permite compreender como a energia ela se comporta dentro dos sistemas, enquanto os fenômenos de transporte estudam como a matéria e a energia se movimentam nos processos industriais. E já os laboratórios, né, que é onde o aluno coloca ali a teoria em prática, a gente aprende técnicas, manuseando equipamentos, analisando resultados, e também, por fim, as disciplinas de cinética, reatores, que permitem ali entender como que é controlar reações químicas e projetar processos industriais de forma eficiente e segura, né? Embora cada disciplina tenha um foco específico, na prática, elas estão completamente conectadas. O conhecimento adquirido em uma matéria frequentemente é necessário para compreender outra, formando a base do raciocínio de um engenheiro químico. Mas como essas disciplinas se interligam? Essa eu posso responder. Eu vou dar 2 exemplos, um baseado no ciclo básico e outro baseado no ciclo específico. Bom, se a gente está analisando, por exemplo, as disciplinas do ciclo básico, é muito importante ter uma base muito sólida, justamente porque são os conteúdos introdutórios do curso de engenharia e eles vão fazer muito sentido em aplicações no futuro. Exemplos disso nas matérias que a gente estuda em relação a operações que ocorrem durante transporte de substâncias. Então, imagina que você tem uma tubulação. Essa tubulação ela vai transportar vários medicamentos, vários fluidos, vários compostos. Ao longo da tubulação, ela vai perder força por conta do atrito, por conta das dobras na tubulação. Então, mesmo que você coloque muita força no início, não é toda essa força de movimento que vai chegar no final daquela tubulação, porque ela vai perder energia. E a gente pode fazer essa conta através de algumas variáveis e outros fatores que derivam aí de cálculos de integral, de derivadas e tudo aquilo que tira energia da carga. Isso a gente aprende no início, lá no ciclo básico, mas a gente só vai aplicar isso mais no meio, pro final do curso, em matérias de operações, etc. Um outro exemplo é na parte de química específica mesmo, no que tange a reações. Então, lá no início do curso, a gente está falando sobre reações químicas e como que os átomos se interligam e quanto de energia que eles liberam. Quando a gente chega no final do curso para estudar as matérias de reatores, cinética, etc., a gente precisa fazer um projeto, como se fosse um balde grande, de tudo aquilo que vai entrar para fazer o produto que a gente quer. Mas para isso acontecer, a gente tem que calcular a energia, o produto base final e etc. Isso só faz sentido se você sabe o tanto de energia que aquele composto libera. E a gente só vê isso no início da nossa graduação, mas vai estudar para fazer a conta mesmo de uma coisa mais prática no final. Então é muito importante você ter essa base bem estruturada, bem organizada, aprender direitinho essas matérias, porque você vai usar bastante isso no final do curso. E depois, então, da gente aprender tudo isso, surgiu uma pergunta muito importante, né? Essas disciplinas, elas são mais fáceis ou mais difíceis que as do ciclo básico? Então, Heloísa, isso varia muito. Para algumas pessoas que têm mais facilidade na parte pura da engenharia, então cálculo, física e química, puramente falando, algumas matérias vão fazer mais sentido no ciclo básico. Então você vai se adaptar mais, porque elas estão relacionadas com o que você já conhece.
E a parte de química vai ser um desafio. Contudo, para algumas pessoas que gostam muito, muito de química, essas matérias do final do curso, elas vão ser mais interessantes porque você vai ver mais ligação com o seu dia a dia, na escola principalmente. Então, depende muito de pessoa para pessoa, mas o importante é você não fechar os seus olhos para descobrir coisas novas. Então, mesmo que uma matéria seja um pouco mais difícil, mais desafiadora, você pode se apoiar nos seus professores, monitores e veteranos para você entender como que ela funciona e você aprender todos os conteúdos necessários para aquela disciplina. E a gente usa isso no dia a dia do trabalho? Usa sim. Em matérias, por exemplo, de fenômenos de transporte, você precisa estudar até algumas CIPAs de controle para evitar a contaminação. A gente também estuda alguns processos para tornar aquela transferência de material ou de energia, de composto, de uma maneira mais viável. E a gente vê bastante isso na indústria. Então tem várias indústrias químicas com todo uma fábrica mesmo, todo um complexo ali do site para transferir aquela matéria, para produzir aquele composto. E essas disciplinas que a gente vê na faculdade, elas são aplicadas bem ali, naquela parte de transferência, naquela parte de produção e etc. Então é muito importante você prezar por coisas como segurança, qualidade, controle dos processos. E isso a gente vê na sala de aula, mas é mais interessante ainda quando você vê do lado de fora, numa aplicação real na indústria. Então, dependendo do seu dia de trabalho, você usa sim. Mas eu diria que o mais importante de um engenheiro, seja químico ou de qualquer outra engenharia, é a sua habilidade de resolver problemas e entender como que a gente consegue chegar na nossa solução final, no nosso resultado, partindo do início que você tem. Então, a ideia é você ter uma sequência lógica de raciocínio que vai te levar a aquela solução. Então, montando os pedacinhos, parte por parte, até você conseguir ver o quebra-cabeça por inteiro. Essa é a parte mais importante de todos os engenheiros. Muito legal. Uma coisa que muita gente também acredita é que para você fazer engenharia química, você tem que ter um técnico em química. Elo, você acha que o técnico em química é necessário? Não, o técnico em química não é necessário para ingressar ou se desenvolver no curso, apesar de muitos estudantes, né, terem essa experiência prévia, e ela realmente pode ajudar no contato inicial com alguns conceitos práticos do laboratório ali, mas a graduação ela é estruturada para ensinar esses conteúdos desde o começo. Então, por exemplo, no meu caso, eu fiz, antes de ingressar na faculdade, eu fiz um técnico em nutrição e dietética, então a minha experiência anterior não foi diretamente ligada à área da química, e mesmo assim foi totalmente possível assim, eu acompanhar as aulas no começo, aprender as disciplinas do curso, então tem muito ensinamento do que as coisas no laboratório. Os professores estão sempre dispostos ali a tirar muitas dúvidas também. Então, o mais importante ali é ter interesse, é ter curiosidade e ter uma dedicação ao longo da graduação para a gente se adaptar a uma nova área, né? Uma nova experiência que a gente está tendo ali. Amigos, dentro de tudo isso que a gente falou hoje, eu queria perguntar para vocês, qual que é a matéria favorita de vocês? E qual que deu mais dor de cabeça? Eu vou responder primeiro, então, essa pergunta. Eu acho que do ciclo específico, até agora, né, porque eu tô no 7º período da faculdade, até agora a disciplina, assim, que mais me brilhou os olhos foi cinética química aplicada, que é uma matéria que estuda ali a velocidade das reações químicas, os fatores também que influenciam. Então, foi uma matéria bastante, assim, interessante, que eu realmente olhei ali e fiquei tipo, nossa, isso daqui, imagina ser aplicado dentro de uma indústria, ali num estágio. Então, foi uma matéria que eu gostei bastante. Aí agora uma matéria que eu senti um pouco mais de dificuldade ali, apesar que no ensino médio eu gostava muito da química inorgânica, que estuda ali os elementos químicos, os compostos inorgânicos, né? Eu senti bastante dificuldade por ser uma matéria bastante teórica, assim. Então, foi algo que eu senti, mas que com o tempo, assim, com a dedicação ali, eu consegui compreender.
Que legal, Elo. Fico feliz de ouvir o que você falou sobre cinética. E pra mim foi um pouco de cada coisa também. Eu tive muita dificuldade em cinética, porque é uma matéria bem difícil. É uma das matérias-chave do curso. Mas quando você aprende, ela acaba se tornando uma matéria divertida. Entre aspas, né? Apesar de ser muito difícil. Então é um desafio, mas você fica feliz por estar aprendendo. E pra mim foi mais ou menos isso mesmo. Foi bem difícil de aprender, mas depois que eu aprendi, eu passei a gostar. Outra matéria que também me brilhou os olhos foi Finotran 2, porque nosso professor era muito bom, ele falava com muita paciência, ele ensinava de uma maneira muito didática. Acho que isso do professor também conta bastante, né? Como que você tá aprendendo, depende do professor, e como que você vai gostar daquela matéria ou não. Mas o conteúdo é bem bacana, porque fala de energia, das transferências de calor e etc. Então é um tema que eu gosto bastante. Já a Finotran 3, pra mim, foi uma matéria muito mais difícil, porque é um tema um pouco mais complexo, tem equações maiores, então já é um desafio maior. Mas todas as matérias dessa parte de fenômenos de transporte são interessantes, mas depende muito do aluno também, como que ele vai interagir com elas, com o professor e com aquele conteúdo. Pra mim foi isso. É muito legal, muito interessante saber, assim, desse lado, né, de cada um, de quais foram as matérias ali que realmente, querendo ou não, trouxe uma experiência pra gente, seja boa, seja ruim, né, às vezes, que precisa estudar muito, quer dizer, a experiência nunca é ruim, mas tem que estudar, se dedicar além. Aí eu queria saber ali da Sofia, queria que ela respondesse essa pergunta, para saber como que foi a experiência dela em disciplinas focadas em gestão de negócios, empreendedorismo, porque a gente sabe que além dessa parte que envolve química, temos também no nosso ciclo específico essas matérias voltadas essa parte de gestão. Aí eu queria saber, Sofia, como que foi sua experiência? Bom, eu acredito que muitas pessoas pensam que engenharia química é só laboratório, indústria, e elas devem ficar até meio chocadas em saber que a gente tem essas matérias que têm a ver com gestão, inovação e tudo mais. Mas foi uma experiência bem legal e bem diferente do que a gente está acostumado. A gente acaba falando muito de química. Então é bem legal ter umas coisas assim pra gente pensar fora um pouco dessa bolha, mas que também tá dentro dessa bolha. Então eu sinto que eu aprendi muito a como me portar, como apresentar um trabalho e também a enxergar coisas de uma maneira diferente. Então a gente aprende bastante sobre persona, essas coisas, como fazer com que o seu produto chegue até as pessoas e, de certa forma, os engenheiros químicos trabalham nisso também. Então eu acho que com certeza é uma experiência muito rica, muito frutífera e que foi muito legal, eu gostei bastante. Ai, que legal, muito interessante a gente ver esses lados que a gente não conhece tão a par, porque antes de eu entrar na faculdade não imaginava o tanto de experiência que eu ia ter dentro dessa faculdade, dentro desse curso. Então é bem interessante esse nosso papo que a gente teve hoje, para entender um pouco melhor sobre as vivências que a gente está tendo, né, ao longo da graduação. Pessoal, eu gostei muito de ouvir as perspectivas de vocês. É muito bacana ter contato com a galera mais nova e como que eles estão enxergando as matérias que eu já vi e as minhas experiências que eu tive, mas com os olhos de hoje. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Eu espero que isso sirva de luz e iluminação para os próximos engenheiros químicos que a gente vai ter. Sim, gente, eu achei que essa conversa foi muito rica em muitas informações e coisas interessantes. Eu acho que depois de ouvir tudo isso, a maioria das pessoas deve ter entendido como que funciona o nosso ciclo específico e como as matérias do ciclo básico têm influência nesse ciclo específico, apesar de não parecer à primeira vista, né? Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos e acompanhe os próximos capítulos do EQCast. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!